Ô pessoal, teve jogo da Taça São Paulo de Futebol Júnior, na verdade a segunda rodada, né? São duas vitórias do time do Santos. O Santos hoje jogou aquele futebol para muita gente, e eu me incluo nisso, mas eu tenho algumas observações que eu acho interessante falar a respeito disso. Ah, Vargas, o Santos ganhou, ainda você tem coisa ruim para falar? Não, pessoal. É que eu só tenho uma opinião que de repente, por conta da vitória, muita gente não está conseguindo ver. Mas a gente vai falar daqui a pouco, depois da vinheta. Até já. Salve, torcedor santista! Vamos juntos falar sobre o time do Santos. O Peixe que venceu a sua segunda partida na segunda rodada aí do campeonato da Taça São Paulo de Futebol Júnior. Venceu por 7-1 o time do Jaçoiobá, é isso? Jaçoiobá, lá de Alagoas, que pela primeira vez jogou a Taça São Paulo de Futebol Júnior e também fez o primeiro gol na história, né? De toda a história que acontece lá do time de Alagoas, né? Durante toda a transmissão, o Lino foi falando a respeito da cidade, 39 graus, né? Uma cidade considerada a mais quente do Brasil. Até aí tudo bem, mas o futebol apresentado pelo time de Alagoas não foi o suficiente para barrar, interromper a voracidade que o Santos teve no segundo tempo, porque no primeiro tempo realmente foi muito ruim, né, pessoal? Eu achei que o Santos fez aquilo que deveria fazer. O Santos se classificou antecipadamente, está com 2 jogos, 2 vitórias, muito provavelmente vai se classificar junto com o Ferroviário de Araraquara, que é o anfitrião e também dono do campo, onde está a sede do Santos nessa competição. E esse jogo vai ser decidido para quem vai ficar na primeira colocação nessa próxima quinta-feira. Agora tem um detalhe, pessoal. Independentemente do que acontecer nesse jogo entre Santos e Ferroviário de Araraquara, o Peixe, que até o presente momento está em primeiro lugar da competição com 6 pontos, os dois times estão classificados. Mas como assim, Vargas? Fácil de entender, pessoal. O Santos está com 6 pontos, o Ferroviário de Araraquara venceu a primeira desse mesmo time que o Santos goleou por 7-1, só que o Ferroviário venceu por 8-0, então conseguiu uma vitória e hoje empatou, assim, mas foi muito difícil, pelo aquilo que eu assisti os últimos minutos, os momentos finais da partida, né, em que o time do Ferroviário pegou o time do Tirol, jogando nesse mesmo estádio, empatou 0-0, teve o goleiro expulso nos 2 minutos finais e mesmo assim colocando o jogador da linha, porque não tinha mais como fazer substituições. O time do Tirol conseguiu um empate, assim, que no meu modo de ver foi vitorioso, tanto é que eles vibraram pra caramba, e se tiver que sair da copinha vai sair de cabeça erguida. Então, em qualquer situação que acontecer na próxima partida do time do Santos, os dois times, tanto o Santos contra o Ferroviária, já está classificado. Ai, Vargas, mas se acontecer do Tirol ganhar do time do Jaçoiobá no placar mínimo, não vai ficar igualado com o time do Ferroviário de Araraquara, ambas equipes com 4 pontos? Sim, mas o saldo do Ferroviário de Araraquara por ter ganhado desse mesmo time, né, o Jaçoiobá, que o Santos venceu também de goleada hoje, tem um saldo de gols muito interessante de 8, né? Então assim, ó, e fez mais um, são 9, né? Não, fez mais um não, empatou 0-0. Então assim, pessoal, independente do resultado, as duas equipes, tanto o Santos quanto o Ferroviário, estão classificados para a próxima fase. Agora é o seguinte, pessoal, vamos falar dos destaques da partida de hoje, que eu acho que é muito importante a gente falar, porque você pode até entender o seguinte: o Santos, da primeira para a segunda partida, o Santos melhorou? Eu acredito que sim. Mas em virtude do quê? Porque o técnico fez isso acontecer ou pelas alterações quase no 100% que foi feito? Inclusive o goleiro foi modificado hoje. Eu não sei se existe uma preparação específica, né? Se um planejamento, aliás, para falar a respeito disso, porque o campeonato é de tiro curto, né? Se colocar muito uma equipe para jogar e não colocar as outras para fazer o teste também, de fato e de verdade o que aconteceu é que nos minutos finais, quando entrou os meninos que nós estamos acostumados a entrar, principalmente aqueles que a gente acompanhou durante o ano de 2024, né, que foram campeão, o Sub-17 que entraram, os caras fizeram uma fumaça do caramba. Então muito se foi falado da má escalação que aconteceu
do técnico Zago, né? Mas hoje ele mudou praticamente todos os jogadores, começando do goleiro e até um ponta esquerda, teve muitas alterações. Só para você que está ligado aqui no meu canal, eu estou aqui no site oficial do time do Santos, a gente vai falar muito sobre isso. Prometo que não vai ser muito longo não, porque é muito bom ver o Santos ganhar, principalmente golear, né? Mas o Santos que saiu jogando hoje foi o João Pedro no gol, né? Que inclusive foi muito pouco utilizado hoje dentro da partida. Tanto é que tomou um gol, né, num contra-ataque. Depois que o Santos fez aí um gol, se não me engano, era o quinto ou sexto gol. Depois na saída de bola, num contra-ataque, o Santos acabou tomando o gol, que foi o único gol, o gol de Minerva aí do time do Jaçoiabá, o time de Alagoas. Então, João Pedro no gol, Gabriel Simples na lateral direita, depois saiu para a entrada do Everton, o João Alencar no sistema defensivo junto com o João Ananias, só João. E o Vinícius Liras, quero abrir um parênteses e falar um pouco desse jogador. Foi o principal jogador na primeira partida, os melhores lances aconteceu principalmente com Vinícius Liras. Talvez, pessoal, eu posso estar equivocado, ainda falta algumas partidas e espero que o Santos chegue até a final. Não sei se isso acontecerá, mas a gente sempre pensa positivo, né? O Vinícius Liras talvez seria um jogador interessante para o Pedro Caixinha de repente dar uma olhada. Eu sei que tem lá o Souza, mas ele de repente nessas situações de todos os jogadores do time do Santos ser convocados, eu acho que até o Vinícius Liras, né, acho que já foi convocado, se eu não estou equivocado, ele seria um bom jogador aí para preencher a lateral esquerda do time do Santos, cara. Depois ele saiu para de repente entrar o Samuel, que é um zagueiro, joga pela esquerda, o Kenai, que estava jogando como volante, saiu para a entrada do Gustavo Henrique, que foi titular no primeiro jogo, o Gabriel Bom Tempo, que eu não sei o que está acontecendo com esse cara, eu não sei se ele está correndo travado, se ele está com dificuldade ou vem de uma lesão que a gente não sabe o que está acontecendo. O fato é que ele está sendo substituído, não muito pelo cansaço, mas pelo futebol, que eu acho que está um pouco abaixo daquilo que eu sempre vi ele jogar, o Gabriel Bom Tempo. E o Juninho, que entrou no lugar dele, chegou até a fazer um gol. E foi um gol de oportunismo, a exemplo do que acontecia com o pai dele, o Robinho. E o Nadson, que era muito esperado, que entrou também como titular. Você vê a diferença, pessoal, dele bater na bola, dele pegar, sair jogando, não ter medo do time adversário. Esse moleque, embora tenha uma idade de 15, 16 anos, acho que é isso mesmo, é um jogador que parece mais maduro do que a própria idade dele, que saiu também no segundo tempo a entrada do Rodrigo César, que tinha sido titular na primeira partida, inclusive perdeu gols interessantíssimos, né, que não pode perder. O Perlaza, que foi titular na primeira partida, hoje também foi consolidado como titular, mas saiu porque não jogou bem. E o Cauã Pereira, que entrou no lugar dele, talvez pode ser o titular na próxima partida, porque esse menino fez 3 gols hoje e está se saindo um ótimo artilheiro. Moleque que veio do Flamengo, jogou no Sub-15, Sub-17 do Flamengo e está arrebentando, pelo menos nessa partida. Na primeira partida que ele entrou, ele fez uma fumaça lá, mas não conseguiu fazer muita coisa. Mas hoje, quando ele acabou de entrar no lugar do Perlaza, 4 minutos do segundo tempo, ele já conseguiu fazer o gol, o terceiro gol do time mais glorioso do mundo. E aí o Matheus Xavier, que eu acho que ele fica meio perdido, porque ele se acostumou a jogar com o Lucas Meirelles, que é o centroavante que passou direto para o time profissional. Ele é diferenciado mesmo, o Lucas Meirelles. Eu acho que quando ele joga com o Enzo Monteiro, que também foi autor do primeiro gol do time do Santos, numa cobrança de escanteio do Vinícius Liras, que teve um desvio de cabeça e acabou dando números iniciais à partida, o Matheus Xavier está fazendo, vai ter que se adaptar de uma certa forma, diferentemente do que acontecia. Quando ele jogava com o Lucas Meirelles, era uma correria desenfreada, né? Os dois corriam pra caramba, se entendiam por demais, né? Um olhava para o lado, outro para o outro, jogava a bola na frente. Sabe que quando um atacante sabe onde o outro está? Era assim. E com o Enzo Monteiro, que é um striker, né? Que é um cara que fica mais paradão dentro da área, não sabe fazer muita tabela, mas é um cara que sempre está ali no momento certo, na hora certa. Uma característica diferente do Lucas Meirelles, né? Então eu acho que essa diferença também entra dentro de campo, mas o importante é que o Peixe venceu. Pessoal, agora eu quero fazer um comentário pequenininho daquilo que eu entendi do que aconteceu dentro da partida.
Com essas alterações que o Zago, o técnico do time do Santos, fez, o Santos no primeiro tempo não jogou absolutamente nada. Foi até estranho, né? Mesmo fazendo os 2 gols em 1 minuto, né? O Enzo Monteiro fez o gol de cabeça, depois o lateral direito, o Gabriel Simples, fez o segundo gol depois de um desvio, aí foi para o intervalo, depois, 4 minutos depois, o próprio Cauã, que eu acabei de falar que fez 3 gols também, fez partidas interessantes, né? Acredito que vai fazer partidas interessantes daqui para frente e pode ser o titular, né? O Enzo Monteiro fez 2 gols, esqueci de falar isso para você que é importante, né? Mas é o seguinte, você vê, né, pessoal, como que a pegada do treinador, a gente vê nitidamente dentro de campo. Então aquilo que eu queria falar para você no início, não é que eu não estou contente com o desempenho do time do Santos, eu gosto de ver a molecada fazendo gol. Todo torcedor santista gosta da molecada, essa que é a verdade. Mas você percebe que o estilo de treinador do Zago é totalmente diferente do Helder Campos, né? O Helder Campos já é mais atirado, os jogadores que são administrados por ele, que ele como técnico joga em alta velocidade, né? Também não tem bola perdida. Eu já achei que o segundo tempo do Santos foi até interessante, mas não muito pelo fato dos jogadores, do técnico, né? Mais pelas características individuais dos jogadores, né? Que jogam, que estão acostumados a jogar junto. Só teve um molecada, e depois que entrou lá o Gustavo Henrique, entrou o Rodrigo César, que são jogadores um pouco mais experientes, né? Que entrou na segunda etapa, que a gente consegue ver a situação do campo, principalmente a parte tática dentro das 4 linhas. Então eu acho que essa diferença é nítida, né? Se o Santos conseguir melhorar e o Zago conseguir encaixar, mesmo nesse estilão dele, eu acho que o Santos, com essa molecada que está jogando, que começou a partida de hoje, pode até mesclar um ou outro, né? O Santos tem muito mais possibilidades, além de jogar melhor, de ser mais atirado dentro das suas características, ter mais qualidade de campo para de repente avançar o time adversário. Se jogar com a mesma equipe que entrou no primeiro jogo, no primeiro tempo, e depois demorou a fazer as alterações, aí eu acho que é diferente. Agora, pessoal, a gente precisa considerar o seguinte: o time do Jaçoiobá lá de Alagoas não é um time que inspira muita... não é um time muito forte, não é um time considerado fraco, né? Mas que vendeu caro, até porque o Santos não foi o suficiente competente até os minutos finais do primeiro tempo para fazer um gol, né? Depois o Santos, antes do intervalo, nos acréscimos, fez 2 gols assim, de uma forma muito rápida, mas é porque também o receio é o Santos pegar um time muito mais forte e o Santos cometer esses erros que cometeu e vai cometer no primeiro jogo, que perdeu muitos gols, e demorar a pegar no breu, assim como aconteceu nesse jogo contra o Jaçoiabá. Essa é a minha percepção da partida, tanto da primeira como na segunda, tá bom, pessoal? Meu nome é Vargas Joaquim, eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos os likes, a todos os compartilhamentos, principalmente você que está ligado aqui no meu canal, Vargas Santos TV. Abraço para você, até a próxima. E até o pós-jogo da quinta-feira, pessoal. Tchau.